Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre as vegetações do Brasil, sobre os estratos vegetais, os tipos de gratificação e tal, e falar um pouquinho sobre a relação deles com o clima que existe no Brasil, tá bom? Seguinte, o Brasil, ele é um país que tem uma enorme extensão latitudinal, ou seja, uma extensão no sentido norte e sul. E a gente sabe que vegetação, ela sempre é um reflexo do clima. Tanto que, por exemplo, antigamente, porque clima é uma coisa muito instável, né? A atmosfera é invisível, não sabe muito bem o que vai acontecer. Antigamente, para a gente conseguir estudar climatologia, a gente analisava a vegetação e falava, pô, se tem essa vegetação, provavelmente deve ser esse tipo climático. Então, eu vou até colocar para vocês, olha a comparação que existe entre as vegetações do Brasil e os climas do Brasil. Tá certo que não é assim? Perfeito. Mas a gente pode fazer algumas associações. Por exemplo, aonde tem o clima semiárido, existe uma vegetação de caatinga. Aonde tem o clima tropical, existe o cerrado. Clima subtropical, mata das araucárias e os campos. Onde tem o clima equatorial, floresta amazônica. Ou seja, dá pra gente ir estabelecendo relações. A vegetação é um reflexo do clima, tá bom? E outra coisa importante da gente começar propriamente a entrar nas formações florestais complexas e tal, eu vou sempre falar para vocês de três estratificações vegetais. Quando eu falar para vocês de extrato arbóreo, eu estou falando para vocês que predomina o arbóreo, né, são árvores de grande porte. Pode ser uma árvore latifoliada com folhas largas, uma árvore aciculifoliada com folhas fininhas, tanto faz, mas são árvores de grande porte. Espécies arbustivas geralmente são de médio porte. E aí eu coloco para vocês, por exemplo, as espécies típicas do cerrado, a chamada savana brasileira. Árvores pequenininhas, galhos e troncos retorcidos. E o último extrato vegetal que existe é o extrato herbáceo. Aqui vegetação de gramíneas, típica do sul do país, por exemplo, tá? Então fique esperto que eu vou utilizar bastante esses três denominações, belezinha? Tira um print aqui, ó. A primeira vegetação que a gente vai comentar um pouquinho, talvez seja a mais importante, pelo menos territorialmente falando, que é a floresta amazônica. A gente vai começar falando sobre as formações florestais do Brasil. Ah, professor, que legal, floresta, que é isso? Floresta nada mais é do que um espaço, um bioma, aliás, só rapidinho, ó, uma vegetação, eu estou falando somente das espécies vegetais. O bioma, eu estou falando da vegetação e também das espécies animais que ali vivem. Então, claro, galera, na geografia eu vou me ater muito mais à vegetação do que às espécies animais, tá? Tenham claro isso. Que são as formações florestais. São espaços, são vegetações em que predominam árvores de grande porte. Ah, entendi. O Ricardo falou que só tem árvores de grande porte. Não falei isso. Tem gramíneas, tem espécies arbustivas, né, de médio porte, mas o que vai predominar são vegetações grandonas. Aqui no Brasil a gente tem 4. A floresta amazônica, a mata das araucárias, a mata atlântica e a mata dos cocais. São 4 formações florestais. Vamos começar com ela, que é a mais importante, a famosíssima floresta amazônica. A Amazônia, galera, de verdade, vocês têm que entender que ela não é uma floresta somente brasileira, né? A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo e ela pega não só aqui no Brasil, mas pega também Colômbia, pega até a França. Sua França? Guiana Francesa. Tá ali, tá na América do Sul, beleza? Pega a Venezuela, pega pedaço do Peru. Toda essa vegetação corresponde à floresta amazônica. Ela tem, galera, aproximadamente no território brasileiro, 4 milhões de quilômetros quadrados. Pelo menos na sua área original. Originalmente, 4 milhões de quilômetros quadrados. Nossa, professor, bastante isso, né? Sim. Se você for pegar o Brasil como um todo, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é praticamente metade do território brasileiro. Você começa a entender por que as pessoas falam, nossa, o Brasil é uma selva, não sei o que lá. Vai estar preconceito, claro, mas convenhamos que você pensa que na África ou tem gente morrendo de fome ou é o Rei Leão, percebe? Tá no meio da savana. Obviamente a gente tem esse tipo de preconceito também, tá bom? Então o Brasil, ele tem uma área gigantesca de floresta amazônica. Só que, claro, hoje em dia, olha isso, hein? Dados aqui devastadores, galera. Aproximadamente 22% já foi desmatado. E aí, é justamente o que eu queria bater o papo com vocês. Desmatado. Se perguntar numa provinha, querido aluno, a Amazônia já foi muito desmatada? Você tem que falar, depende. Como assim depende? O tamanho que foi desmatado? Então, tem vegetações do Brasil, tipo a mata das araucárias, que predomina cerca de 3% da vegetação original. Na Amazônia, predomina ainda 78%. Ah, entendi. O Ricardo falou que não foi desmatado. Também não é assim, percebe?
Porque a Amazônia é uma floresta gigante, é praticamente um país, vários países têm muito menos que 4 milhões de quilômetros quadrados, percebe? Então a área que foi desmatada, ela é muito significativa em termos absolutos. Mas agora, falar que a Amazônia corre risco de extinção, por exemplo, mentira, tá? A Amazônia ainda tem bastante vegetação, não é um bioma como a Mata Atlântica corre risco, a Mata das Araucárias corre risco, até mesmo o Cerrado, né, mais afetado ali pelo aumento do desmatamento. A Amazônia ainda tem uma vegetação bastante preservada. A Amazônia, ela é uma floresta que a gente considera como uma floresta latifoliada. Professor, o que é isso? Uma floresta latifoliada é uma floresta que apresenta esse esqueminha de folha aqui, ó. Vou fazer uma folhinha esquemática para vocês. Ó, céu, tá? Esse esquema de folhas. Professor, é uma folha normal, exatamente. A gente fala que essa latifoliada seriam folhas largas. O oposto seria uma aciculifoliada, que é o estilo de um pinheiro, por exemplo, tá? Já vou mostrar para vocês, porque o Brasil tem uma dessas vegetações, que é a Mata das Araucárias. Ter folha larga é ótimo para uma vegetação como a Amazônia. Por quê? Eu diria para vocês que folha larga tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo de uma folha larga é que você tem uma área de contato com a luz do sol muito mais significativa. E daí? E daí que você consegue fazer mais fotossíntese. Existe mais cloroplastos, tal, todo aquele papo, para gerar energia para essa vegetação. Só que, em compensação, você vai ter mais estômatos aqui embaixo. E estômatos, para quem não sabe, realiza as trocas gasosas. Inclusive, água. Folhas largas, em geral, perde muita água. Realiza trocas gasosas, mas perde muita água também. Você acha que para a Amazônia perder muita água é um grande problema? Não, né? A Amazônia é uma das regiões mais chuvosas do mundo. Então, é uma vantagem evolutiva ter essas folhas largas. Perde água, tanto faz, chove muito mesmo, e ainda consegue receber bastante luz do sol, tá bom? É uma vegetação que tem uma altíssima biodiversidade. Não é, cuidado, tá? Não é a maior biodiversidade do Brasil. Por metro quadrado, ou seja, por área, a Mata Atlântica é muito mais biodiversa que a floresta amazônica. Só que a floresta amazônica, como tem um território muito maior que a Mata Atlântica, ela tem muito mais biodiversidade absoluta. Relativa à Mata Atlântica, absoluta é a floresta amazônica. Por quê? Porque o solo da Amazônia ele é relativamente pobre. A região da Amazônia é uma região que chove demais. E como chove demais, a água ela constantemente vai levando os minerais do solo embora, num processo que é conhecido como lixiviação. Então a Amazônia ela sofre constantemente com o processo de lavagem dos minerais do solo. Tanto que, por exemplo, talvez você já deve ter ouvido falar que o solo da Amazônia é um solo fértil é uma falácia. E realmente é mentira, tá? O solo da Amazônia ele não é fértil. O solo da Amazônia ele tem bastante matéria orgânica, pelo próprio clima, pela própria vegetação. Mas do ponto de vista mineralógico, ou seja, a composição mineral desse solo, ele é um solo, aliás, bem pobre, muito lixiviado. Como chove muito, aquela água já levou todos os minerais ali presentes embora. Por isso que é tão perigoso o avanço, por exemplo, de projetos de soja, de pecuária, etc. Porque é difícil você conseguir recuperar o solo da Amazônia. Recuperar o solo da Mata Atlântica é muito mais fácil, é muito mais fértil. O da Amazônia tem bastante complicações, tá bom? É uma vegetação, galera, latifoliada com uma grande biodiversidade que apresenta, de maneira geral, uma floresta bem densa. São árvores, em geral, arbóreas, né, espécies arbóreas, folhas largas, uma vegetação bastante densa e que hoje, isso é importante vocês saberem, está dividido em 3 grandes tipos a Amazônia. Professor, quais tipos são esses aí? A gente tem na Amazônia a mata de Igapó, que eu vou colocar para vocês já o desenho. É uma vegetação que fica bem próxima do rio, dentro do rio, por exemplo, a Vitória Régia, tá? A mata de Várzea, que fica justamente no encontro entre a vegetação que está no rio e a vegetação que é seca, e a mata de terra firme. Para quem não sabe, galera, várzea, o que é uma área de várzea? Uma área de várzea é uma área que inunda periodicamente. Então, no período de cheia, tá cheio, no período de seca, tá vazio, no período de vazante, tá vazio. A Amazônia tem a vegetação do Rio Amazonas, que é a mata de Igapó, a mata de várzea, que é essa aqui no período de cheia tá cheio, no período de seca tá seco,
e a mata de terra firme, que é o que efetivamente é a floresta amazônica, tá bom? Infelizmente, como eu falei para vocês, a floresta amazônica ela vem sendo alvo de bastante desmatamento, principalmente por conta do avanço do agronegócio. O agronegócio hoje é o grande responsável pelo desmatamento da Amazônia, mas não só. A gente pode colocar, por exemplo, a questão da exploração mineral. Nós temos hoje na Amazônia grandes projetos de mineração, tanto mineral fóssil como mineral metálico. Eu cito para vocês, por exemplo, a Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, que é a maior reserva de ferro do Brasil. A gente tem o Vale do Oriximiná, regiãozinha do Pará também, que tem uma grande exploração de bauxita. A gente tem, por exemplo, a Serra do Urucu, aliás, a Bacia do Urucu, que é uma área de exploração de petróleo onshore no nosso território, ou seja, uma série de explorações minerais, tanto metálicas como de combustíveis fósseis, fazem com que a Amazônia tenha um avanço sim do seu desmatamento. Mas a gente pode ver, né? A mineração, galera, é um dos projetos que mais desmata. Por quê? Quando você vai fazer a mineração, vai explorar algum tipo de minério, você não explora o que está em cima do solo. Você tem que tirar aquela vegetação que está em cima, você tem que revolver o solo, e aí isso vai gerar desmatamento, perda de biodiversidade, erosão, assoreamento, uma série de coisas, para aí sim explorar aquela rocha que está no subsolo para extrair o que te interessa, tá bom? A gente pode colocar aqui, por exemplo, também a expansão das hidrelétricas, e aí eu cito para vocês, como um dos maiores exemplos, a hidrelétrica de Belo Monte. Belo Monte, de novo, né, lá no Pará. Mas perceba, galera, que não é só uma hidrelétrica. Tem, por exemplo, Jirau, Santo Antônio, Rondônia. Quando eu falo do agronegócio, eu estou falando da expansão, por exemplo, da soja, da pecuária, do milho. Hoje, existe até um conceito que a gente chama de a fronteira agrícola. O que seria essa fronteira agrícola? Se eu desenhar para vocês aqui, ó, um Brasilzão esquemático, olha o Brasilzão aqui, ó, a floresta amazônica, ela ocupa essa porção aqui norte do nosso território, certo? Mais ou menos. Mais ou menos na década de 60, década de 50, houve um deslocamento das frentes pioneiras, ou seja, de agricultores que passaram a sair do sul e ocupar o centro-oeste do nosso país. Só que hoje, essas pessoas cada vez mais estão avançando em direção à Amazônia. E essa área onde não é plantado vegetação nativa da floresta amazônica e a área que já é plantada, a gente vai chamar de o arco do desmatamento. Então, o arco do desmatamento, ele está sendo pressionado pela expansão da frente agrícola, das frentes pioneiras, que cada vez mais avançam em direção ao território amazônico, tá bom? E assim como eu falei para vocês, desmatar a Amazônia, além de perder dinheiro, porque existe um potencial ali para bioexploração de medicamentos, cosméticos, etc. Além de você perder a biodiversidade, todo o desrespeito à natureza, aos seres vivos que ali vivem, você ainda tem um prejuízo que é a questão climática. A Amazônia, ela é uma das grandes responsáveis, por conta da MEC, a Massa Equatorial Continental, de mandar chuvas para o sudeste e centro-oeste do nosso país. Ou seja, com o avanço do desmatamento da Amazônia, além de todos os prejuízos, ainda tem a questão climática. A questão climática de causar mais secas no centro-oeste e sudeste do país, justamente pela redução da evapotranspiração. Essa vegetação, ela tem uma capacidade tão grande de liberar umidade que a gente fala que a umidade que ela libera forma os chamados rios voadores, ou seja, a umidade dessa vegetação que capta a água do subsolo, leva a umidade para as massas de ar, e essas massas de ar bombardeiam umidade para o sudeste e centro-oeste do nosso país, tá bom? Ou seja, a Amazônia corre risco de extinção? Não. Não estou, obviamente, autorizando o desmatamento, né? Pelo amor de Deus, não tem que desmatar por todos os prejuízos que eu falei. Mas a Amazônia não é vegetação, pelo menos no momento, que corre esse risco de extinção. Beleza? Tira um print aqui, ó. A segunda maior formação florestal que a gente tem no nosso país é a famosíssima Mata Atlântica. Lembrando que para a geografia, se eu falo floresta, mata, selva, eu estou falando de formações em que predomina o estrato arbóreo, ou seja, árvores de grande porte, aquela bonitona, tal, beleza, tá bom? A floresta amazônica, ela se encontra muito mais no litoral do nosso país. Se eu fizesse para vocês aqui, ó, um desenho esquemático do litoral do Brasil,
A Mata Atlântica, ela ocupa desde o Rio Grande do Norte até ali, ó, o sul de Santa Catarina, por aí vai. Ou seja, uma extensão bastante longeva, então tem uma variação latitudinal bastante significativa. E outro ponto também, o nosso litoral, ele é predominantemente cheio de morros, serras, são chamados mares de morros. E daí, professor? E que além de ter essa grande extensão latitudinal no sentido norte-sul, tem uma grande extensão altitudinal, ou seja, no sentido para cima e para baixo, né? Fazendo com que a variedade climática seja grande e, consequentemente, a biodiversidade também seja bastante significativa. A gente nunca pode esquecer que a floresta amazônica é a maior biodiversidade absoluta que tem no nosso país, mas a maior biodiversidade por metro quadrado está na Mata Atlântica, tá bom? É uma vegetação que é uma floresta latifoliada, ou seja, folhas largas, recebe bastante luz do sol, perde água sem problemas, é muito úmido. É uma vegetação bastante densa e bastante heterogênea, ou seja, com grande biodiversidade, pela presença de um solo fértil, mais essa variação latitudinal e altitudinal. Professor, tem uma dúvida. Se o examinador me colocar uma fotinho floresta amazônica e Mata Atlântica, não é uma coisa? Não é parecido? É bem parecido. Como que eu vou conseguir diferenciar? De verdade, possivelmente você não vai. E é por isso que o examinador não vai colocar. Mas caso ele coloque, tente observar algumas diquinhas. Por exemplo, a floresta amazônica, ela não toda, mas ela majoritariamente está em um local de planície. Ou se não é planície, são relevos mais planinhos. Então, se você vê uma floresta amazônica, você vai ver um rio cheio de meandros, todo serpenteando o relevo, né, com grandes curvas, tal, menor velocidade, uma região mais plana. Quando eu falo de Mata Atlântica, geralmente vai estar próximo dos mares de morros, todas aquelas grandes variações. E aí você pode observar não a vegetação em si, mas o relevo em que ela se encontra. Aí relevo um pouco mais irregular é Mata Atlântica, relevo mais planinho é a floresta amazônica. Mas assim, espécies vegetais, nós não somos botânicos para conseguir diferenciar, e convenhamos que numa prova de vestibular, geralmente, a qualidade da imagem é aquela beleza, né? Não existe a chance, então, dele comparar as espécies, porque as duas são arbóreas, latifoliadas, altas, enfim, tá? Sem grandes mudanças aí. A Mata Atlântica, ela é o segundo mais extenso, né, que eu falei para vocês, das formações florestais, só que hoje, ao contrário da floresta amazônica, que ainda resta cerca de 75 a 80% da vegetação original, a Mata Atlântica só resta de 6 a 4%. Depende muito do dado que você está pegando, tá? E por quê, professor? Eu diria para vocês que a Mata Atlântica estava na hora errada no local errado. Ou nós, né, seres humanos, estávamos na hora errada no local errado. A Mata Atlântica, ela se encontra no litoral. E nós somos um país subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido que sempre dependeu muito do mercado externo, tanto para importar quanto para exportar. Isso fez com que a nossa população se ocupasse majoritariamente nas áreas litorâneas. E, obviamente, se você desenvolve atividades econômicas, naturalmente o desmatamento ele acaba acontecendo. Então, as principais motivações desse desmatamento gigantesco são as questões econômicas e a própria questão da ocupação. E questões econômicas não recentes. Vamos pegar o histórico do Brasil. O Brasil começou ali, ó, pau-brasil, litoral, Mata Atlântica, explorou. Aí depois a gente teve o ciclo da cana, litoral, do Nordeste, Mata Atlântica, explorou, desmatou. Aí teve o ciclo do ouro foi um pouco mais pro interior, né, Minas Gerais e tal, beleza. Aí depois veio o ciclo do café, litoral de São Paulo, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, Mata Atlântica. Aí depois industrialização, urbanização, ou seja, percebam que os ciclos econômicos da história do Brasil, eles sempre estiveram em cima da Mata Atlântica, promovendo esse aumento do desmatamento, tá bom? Eu diria para vocês que a grande solução, ou pelo menos a tentativa de solução, seria a criação de unidades de conservação. E aí pode ser áreas de preservação permanente, parques, reservas extrativistas, reservas biológicas, pode ser o que quiser. Por quê? Porque o Brasil, ele entrou numa classificação de um biólogo chamado de Myers, que a Mata Atlântica, ela é considerada, talvez o ponto aqui nevrálgico dessa lousa, ela é considerada um hotspot biológico. Professor, o que é um hotspot biológico? Um hotspot biológico é um bioma, assim como a Mata Atlântica é, que apresenta grande biodiversidade, e aliás, dica, ó, grande biodiversidade geralmente está associada a climas quentes e úmidos, beleza? Então, que apresenta grande biodiversidade associado a um risco de extinção.
que é o caso da Mata Atlântica. Por mais que existam hoje unidades de conservação, tentativa de preservação ambiental, não dá para falar que a Mata Atlântica não corre risco de extinção. É muito pouco do que sobrou, percebe? A Amazônia não. A Amazônia não é um hotspot porque ainda tem bastante. Dá pra brincadeira, tá? Mas ainda tem bastante vegetação original. A Mata Atlântica já não. Então a Mata Atlântica é um dos 2 hotspots biológicos que existem no nosso território. Ou seja, bioma com grande biodiversidade e ameaçado de extinção. Belezinha? Tira um print aqui, ó. A outra formação florestal que a gente tem é a floresta aciculifoliada, também conhecida como a Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias, galera, para quem nunca viu uma araucária, bem bonitinha, tá? Acho bem interessante, bem legal mesmo. É uma das vegetações preferidas do Brasil. Ela tem como principal característica ser uma floresta aciculifoliada. Só que o que é isso? São essas folhas fininhas, em formato de agulha. Aliás, professor, nunca sei a diferença de latifoliada e aciculifoliada. O Brasil, como um país quente, predominam vegetações latifoliadas, folhas largas. Então é a que você conhece, a normal pra gente. A aciculifoliada é no estilo de um pinheiro. Imagina você na sua árvore de Natal, quando você vai montar, aí você vai montar o pinheiro. O pinheiro, mesmo seja de plástico, tá? Não são aquelas folhinhas fininhas. Isso é uma espécie aciculifoliada, folhas fininhas, em formato de agulha. Geralmente isso vai ser ruim, porque você vai captar menos energia do sol, né? Então você consegue fazer menos fotossíntese, gerando menos energia, mas em compensação você perde menos água, o que é bom para uma região que não chove tanto assim. E são regiões onde existe a possibilidade de ocorrência de neve. Se neva numa folha latifoliada, neve caiu a folha, ferrou. Agora, se neva numa floresta aciculifoliada, não acumula neve em cima da vegetação. Então a folha lá consegue resistir e consegue ali continuar gerando energia, né? Dentre outras coisas, tá bom? Essa vegetação, ela é típica do sul do nosso país, então você pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e algumas terras altas do sudeste também. A gente não pode esquecer que o sudeste é formado pelos mares de morros também, então alguns espaços de Minas, São Paulo, as terras mais altas, o clima mais frio, também existe a possibilidade de encontrar essas formas, né? Campos do Jordão, Serra Negra, Monte Verde, tem todas essas vegetações aí típicas, tá bom? Aqui tem uma coisa que geralmente isso aparece no seu vestibular. Eu particularmente não gosto muito de falar, tá? Mas enfim, como aparece, né? Vamos. É uma floresta homogênea, ou seja, uma floresta que não apresenta tanta biodiversidade. Quando a gente fala homogênea, dá a entender que só tem um extrato vegetal, o que é mentira. Na verdade, sim, predomina o extrato arbóreo e predominam a espécie da araucária. Mas existem outras vegetações. Eu diria que ela é menos heterogênea que as demais. Não apresenta tanta biodiversidade como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, é meio assim, é araucária. Mas existem alguns tipos diferentes de araucárias. É que se você pegar, por exemplo, existe araucária, existe pinheiro, existe florestas aciculifoliadas na Argentina, no Uruguai, na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, não é uma coisa que acontece só no Brasil. Tanto que, por exemplo, por ser uma floresta heterogênea, tem 3% da vegetação original. E mesmo assim, a gente não considera a Mata das Araucárias um hotspot. Por quê, professor? Lembra que para ser hotspot biológico, você precisa ter uma grande biodiversidade, não tem, e correr risco de extinção. A floresta amazônica não corre risco de extinção, apesar de ter alta biodiversidade, por isso não é um hotspot. Já a Mata das Araucárias é o contrário, corre sim um risco gigantesco de extinção, mas não apresenta grande biodiversidade, então não é considerado um hotspot. A Mata das Araucárias é uma vegetação bem legal, porque se você se perder, mesmo que você se perca na Mata das Araucárias, você sempre vai se achar. Porque é só você olhar para o chão e aí você vê uma pinha. Uma pinha. Parei, galera, desculpa, tá? É que eu fico pensando nessa piada, é inevitável, mas enfim. Então a Mata das Araucárias, ela tem a presença, né, de pinheiros, de araucárias e por aí vai, tá? Professor, por que tem tão pouco assim da vegetação original? Eu diria para vocês, isso é regra geral. Se não foi desmatado, é porque economicamente ainda não interessou, tá? Porque se interessasse economicamente, já tinha sido desmatado, que é o caso da Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias tem uma madeira extremamente qualificada para a indústria de papel, celulose, para fazer móveis. É madeira de ótima qualidade mesmo, tá? Para conseguir fazer esses projetos. Além do que, o sul do país é uma região muito urbanizada, muito industrializada e que existe o avanço do agronegócio. Cara, convenhamos, o Sul é liderança na produção de arroz, é liderança na produção de fumo, é liderança na produção de soja. Soja o Centro-Oeste passou, né?
mas era uma das lideranças, liderança na produção de trigo. Então, esse avanço do agronegócio, somado à própria industrialização e urbanização, faz com que hoje a Mata das Araucárias seja o bioma mais desmatado do Brasil, mas não é um hotspot pela falta de biodiversidade. Beleza? Tira um print aqui, ó. E a quarta formação florestal que a gente tem, que é ela, a famosíssima Mata dos Cocais. Isso é famoso pra você, né? Beleza. A Mata dos Cocais, ela fica localizada no meio norte do Nordeste. Isso aqui é um ponto bem importante, tá? A gente nunca pode esquecer que o Nordeste, a gente fala, nordestino, galera, o Nordeste é uma das regiões mais heterogêneas do nosso país. Do ponto de vista de sub-regiões, para vocês terem noção, a gente consegue dividir o Nordeste em 4 sub-regiões. A área mais litorânea, que é a chamada Zona da Mata, que tem o predomínio de floresta de Mata Atlântica. A região do Agreste, que é um pouquinho mais para o interior, que vai ter o predomínio da vegetação do Cerrado. A região do Sertão, que aí assim, tudo certo, é tudo seco lá no Nordeste. Imagina, o Sertão, ele é uma área representativa, uma área grande, mas não é o Nordeste inteiro. Ali no Sertão você tem a vegetação de Caatinga e o meio norte. O meio norte do Nordeste, que é bem a área de transição entre o Nordeste e a região norte do nosso país. É ali aonde está a Mata dos Cocais. Ou seja, a Mata dos Cocais é como se fosse a transição. A gente chama ela, né, de uma vegetação de transição. Transição entre o quê, professor? Entre a Caatinga, que é o clima semiárido, a região mais seca do nosso país, e a floresta amazônica, que é a vegetação mais úmida, com o clima equatorial, que é o clima mais úmido do nosso país. Ou seja, numa extensão longitudinal próxima aqui um do outro, a gente vai ter uma variação de sair do clima mais seco do país até o clima mais úmido. Bem no meio dessa confusão está ela, a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela tem o predomínio de espécies palmáceas, palmeiras, coqueiros e por aí vai, tá? É uma vegetação que, como está um pouco distante do mercado consumidor, ela sempre teve um pouco mais preservada, essa é a verdade, só que cada vez mais, com a ocupação, interiorização do território brasileiro, desenvolvimento de atividades econômicas, a Mata dos Cocais vem sendo ameaçada de aumento do desmatamento. E aí eu coloco para vocês os dois principais motivos, é justamente o extrativismo vegetal que ali acontece. Tem duas espécies que aparecem no seu vestibular, que é a babaçu. Babaçu, para quem não sabe, vou colocar aí a fotinho para vocês. Você pega a semente do babaçu e você utiliza para fazer cosméticos, óleos, até biodiesel dá para fazer com babaçu, por exemplo. E uma outra espécie que é a carnaúba. Mesma coisa, a carnaúba você pega a sementinha e você consegue fazer ali produtos com óleo daquela semente. Aliás, dica, se você tiver uma balinha, aí pode ser um Mentos, um Tic Tac, qualquer balinha que tem aquela, até M&M's, que tem aquela casquinha dura por fora, observa na embalagem, vai estar lá ali, cera de carnaúba. A carnaúba é utilizada para fazer alimentos, né? Fazer aquela casquinha dura que fica nos alimentos. E é utilizada também para cera, cera de cabelo, cera para... Eu não tenho cabelo, né? Mas enfim, para quem tem cabelo, cera de cabelo, cera para carro, etc. Então, é uma área, é uma vegetação, aliás, bastante importante para as extrações. E é uma extração hoje bastante predatória. Então, infelizmente, no Brasil, o avanço desse desmatamento está sendo muito significativo. Não é uma coisa assim que você planta, você replanta, etc. É uma galera bem pobre, não é um latifúndio, coisa que vale, é uma galera bem pobre que extrai num ritmo maior do que a natureza consegue se recuperar. E, além de tudo, nós temos a região do Mapitoba. Ah, professor, grande Mapitoba, né? O que é isso? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que é justamente o encontro dessas regiões, aonde está a Mata dos Cocais. A soja, ela começou no sul do país, ela se expandiu para o centro-oeste e hoje ela está avançando em direção à Mata dos Cocais. Ou seja, além do próprio extrativismo que existe de babaçu e carnaúba e outras espécies vegetais, a gente ainda tem uma expansão do latifúndio, principalmente da soja e, em segundo lugar, a cana-de-açúcar. Beleza? Tira um print aqui, ó. Existem no Brasil também as chamadas vegetações complexas. E eu acho bem legal esse nome complexo porque ele dá um pouco a entender já o que é uma vegetação complexa. São 3 do Brasil, o Cerrado, o Pantanal e a Caatinga, tá? Qual que é a ideia? É que essas vegetações, elas não têm o predomínio de um único extrato vegetal. Você tem a mistura ali de arbóreo com arbustivo, arbustivo com herbáceo, pode ser os 3 misturados também, tá? Então, uma grande variedade, diferente de floresta. A floresta predomina o extrato arbóreo. Aqui não, aqui é uma mistura de várias coisas. A maior vegetação complexa que tem no Brasil é justamente a vegetação do cerrado, tá? O cerrado,
que ele fica no centro-oeste brasileiro, é sua área majoritária, né? Mato Grosso, Goiás, etc. Mas também tem uma partezinha no Nordeste. Até no extremo norte tem um pouquinho de cerrado também, nas terras mais altas. E também no Sudeste, Oeste Paulista, Oeste de Minas Gerais. Aquela área de confluência com o Centro-Oeste também predomina a vegetação de cerrado. É uma vegetação gigantesca, a segunda maior vegetação do Brasil, tá bom? O cerrado, ele tem uma mistura ali, mais ou menos, né? O que predomina são espécies arbóreas arbustivas, mas existem espaços do cerrado que predomina também espécies herbáceas. O cerrado, com toda certeza, a gente não dá para classificar o que é o cerrado. Provavelmente, quando eu falo cerrado para você, o que vem na sua cabeça é a formação do cerrado típico, que é uma vegetação herbácea, que tem ali um ou outro arbusto, ou seja, aquela vegetação baixinha, com galhos e troncos retorcidos. Mas existem cerrados que se assemelham à floresta amazônica. Imagina, né, galera? Quando a gente faz aquela divisão, aquele mapinha com as vegetações, não é assim, vem vindo aqui, esse cerrado, nossa, aqui parou, aqui começa a floresta amazônica. Não é assim. Existe uma área de transição. E o cerrado, como ele fica bem no meio do Brasil, ele é quase que a transição para todas as vegetações. Então existem vários tipos de cerrado. Tem o campo limpo, tem o campo sujo, tem o cerradão, tem o cerrado típico, enfim, galera, tem a floresta quase do cerrado, né? Então existe uma formação muito, muito variada. Isso é a carinha do cerrado, assim que é o cerrado, tá bom? Em geral, as espécies do cerrado, elas são caducifólias. Isso aqui que seria uma vegetação caducifólia? É uma vegetação que perde as suas folhas no outono e inverno. E faz sentido, né? A gente nunca pode esquecer que o cerrado, ele está associado a um clima tropical. E o clima tropical, para quem não sabe, galera, é um clima em que você tem uma alta pluviosidade no período de verão e uma baixa pluviosidade no período de inverno. Se essas vegetações do cerrado não fossem caducifólias, ia continuar tendo vegetação mesmo no tempo seco, mesmo no clima seco, na temporada de seca, na temporada de estiagem. E isso poderia comprometer, claro, a saúde das vegetações. Então, como a árvore é inteligente, evolutiva, claro, né? Evolucionalmente falando, no período de verão, que tem bastante água, ela tem folha, faz fotossíntese, armazena energia, etc. Perde água também, mas sem problema, tá chovendo. No período de seca, ele perde as suas folhas, mas também, aí como é um período de seca, né, acaba não perdendo tanta água assim. Então é caducifólia, ou caduca, você pode encontrar desse jeito também, perde as folhas no outono e inverno, e tem uma série de espécies endêmicas. Pessoal, o que é uma espécie endêmica? Uma espécie endêmica é uma espécie que só ocorre naquele espaço, tá bom? Eu não sou botânico, então não sei espécies vegetais endêmicas que ali acontecem, mas se a gente for pensar em espécies animais, existem algumas, né? Lobo-guará, por exemplo, é uma espécie típica do cerrado, tá? Do ponto de vista de vegetação também, existem espécies que só acontecem nesses espaços. Então, olha só, tem grande biodiversidade, uma alta variação, e espécies que só acontecem naquele local. Vai guardando essa informação, hein? O cerrado, ele apresenta uma vegetação com galhos e troncos grossos e também retorcidos. É uma vegetação muito característica. Aliás, o cerrado, ele é muito semelhante à savana. Todo o clima tropical, majoritariamente no mundo, vai ter como correspondência uma vegetação de savana. Lá na África, você tem o clima tropical na África, a vegetação de savana na África. Aqui no Brasil, você tem a savana brasileira, que é o cerrado. Clima tropical, vegetação de savana. Difere um pouquinho só os animais, né? Não tem zebra, não tem leão, não tem girafa aqui, galera. Não tem. Infelizmente não tem, tá? Mas esses galhos troncos grossos são bem típicos da vegetação de savana. E essa vegetação ela é muito boa também do ponto de vista econômico para fazer exploração, por exemplo, de cortiça. Para quem não sabe, cortiça é aquele material que vai no quadro de avisos, né? Existem quadros de aviso de cortiça. Para quem curte uns goró aí, ó, o vinho, né? A rolha do vinho também é de cortiça. E para você fazer carvão vegetal. Muito cuidado para não confundir, né? Carvão mineral é o combustível fóssil, demora mais de 100 milhões de anos para conseguir se formar, lá da era paleozoica. O carvão vegetal é aquele que você faz ressecando a lenha. O que você consegue fazer com a vegetação ali, pelo menos em curto prazo, não em 100 milhões de anos, é o carvão vegetal. Então o desmatamento ele também avança por conta dessas possibilidades dessa casca e desse tronco muito grosso, tá bom? E tem o alto desmatamento. Aqui, por conta principalmente do avanço do agronegócio. Coloquei, o Centro-Oeste é conhecido como o celeiro agrícola brasileiro.
Tem expansão da soja, tem expansão do milho, algodão, a própria pecuária bovina, que eu não coloquei aqui, mas também, do ponto de vista de produtividade, tem uma pecuária intensiva ali no Centro-Oeste, que tem uma enorme produção, a de melhor qualidade é a do sul do país, mas a maior quantidade fica na região Centro-Oeste, então isso vem promovendo um aumento do desmatamento. Tá bom? Professor, calma aí. Então deixa eu ver se eu entendi. Nós temos uma grande biodiversidade, espécies endêmicas que só acontecem lá e aumento do desmatamento, quer dizer então que isso aqui é exatamente, hotspot biológico. Ou seja, lembra, o primeiro hotspot biológico é a Mata Atlântica, que é uma vegetação que tem grande biodiversidade e está ameaçada de extinção. O segundo hotspot biológico do Brasil, o segundo último, ainda bem, tá? Que é o Cerrado, também é uma vegetação com grande biodiversidade e que por conta da exploração econômica, avanço do agronegócio, vem sofrendo uma redução, um risco de extinção. São 2 hotspots biológicos. O segundo é o Cerrado. Beleza? Tira um print aqui, galera. Outra vegetação complexa que existe é a vegetação na Caatinga. A vegetação na Caatinga, que para quem não sabe, significa Mata Branca. E por que Mata Branca, né? Porque a Caatinga, ela fica localizada num clima semiárido, que não eu coloquei aqui para vocês, tá? No sertão nordestino. A gente tem que lembrar, galera, que o Nordeste não é uma única região. A região seca do Nordeste é o sertão nordestino, mas o litoral do Nordeste, por exemplo, ele é bastante úmido, tá? A zona da mata. E nessa região do sertão nordestino, no clima semiárido, existe essa vegetação de Caatinga. A Caatinga, ela apresenta como principal característica essa Mata Branca por quê? Porque geralmente no clima semiárido, o período de começo do ano é a estação um pouco mais chuvosa. E aí, vamos imaginar, né? Choveu. Aí a vegetação fica verdinha, 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 porque tem bastante água. Com o passar do ano, vai chovendo cada vez menos, né? Vai chovendo pouco, a vegetação ela vai se esbranquiçando. Então, se você pegar por volta de outubro, novembro, ela tem uma coloração bastante esbranquiçada. Aí chega depois dezembro, janeiro, fevereiro, começa a chover de novo, a vegetação fica verdinha, desenvolve um outro arbusto, aí depois vai ficando esbranquiçada, esbranquiçada, esbranquiçada. Então depende muito da época do ano, você realmente vai ver uma mata branca, que é no período de maior estiagem, o período de maior seca, tá bom? Ali você tem uma série de espécies xerófilas ou xerófitas, geralmente geógrafo fala xerófila, biólogo fala xerófita, mas é a mesma coisa, tá? A exemplo de bromélias e cactos, por exemplo. O cacto, né, bem famoso. O que são essas espécies xerófitas? São espécies que dependem pouco de água para a sua sobrevivência. Se você pegar, não faça isso, mas se você matar um cacto, cortar ele no meio, você vai ver que ele consegue armazenar muita água. Se você tem um cacto, por exemplo, na sua casa, grande chance de você matar ele, espero que não mate, pelo amor de Deus, mas de você matar ele por colocar muita água do que por colocar pouca água, percebe? Depende do cacto, fica até meses sem precisar regar. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de armazenar, depender pouco de água. Os espinhos, aliás, eles têm essa funcionalidade também. Reduzir a evapotranspiração, reduzir a perda de água por parte daquelas espécies vegetais, tá bom? Por incrível que pareça, a Caatinga, muita gente pensa que não, né? Mas tem uma altíssima biodiversidade, uma variedade muito grande de espécies vegetais. Até porque a gente nunca pode esquecer que o solo do sertão, o solo da Caatinga, ele é um solo extremamente fértil. Fértil não do ponto de vista de matéria orgânica. Claro, como falta água, falta ali matéria orgânica, né, para conseguir sustentar aquele solo. Mas do ponto de vista mineral. Tanto que a nossa bancada ruralista, os nossos agricultores sabem disso. Então existem uma série de propostas, inclusive a proposta de transposição do Rio São Francisco, que, claro, tem toda a questão social e tal, mas quem votou isso também foi a bancada ruralista, ou seja, aqueles caras que pensam no campo voltado para o agronegócio. Eles sabem que existe um baita potencial de exploração econômica na região do sertão nordestino. E uma prova disso é a própria fruticultura irrigada que existe ali. Grande parte dos agricultores de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, eles se utilizam das águas do São Francisco, fazem uma irrigação ali para plantar vinho, melão, enfim, frutas tropicais de maneira geral, e é uma das fruticulturas mais importantes do país. Para vocês terem uma noção, o vinho brasileiro, geralmente o mais típico é lá do sul do país, né, os mais tradicionais, Bento Gonçalves e tal, mas hoje Pernambuco e Bahia também vem ganhando bastante respeitabilidade na questão dos vinhos nacionais. Por quê? Justamente por conta dessa fruticultura. O solo do sertão é extremamente fértil. Falta água, falta matéria orgânica, mas do ponto de vista mineral, sensacional, tá bom?
Mas além desse desmatamento causado pela fruticultura, também tem um desmatamento causado pela agricultura de subsistência. Quando eu falo subsistência, a agricultura é mais pobrezinha, mais rudimentar. Por quê? Como é um solo muito difícil, é um solo que tem pouca matéria orgânica, não existem grandes tecnologias ali, porque o pessoal é muito pobre de maneira geral, uma das regiões mais desiguais do nosso país, geralmente eles utilizam uma técnica muito ruim para a plantação, que é a técnica das queimadas. Você vai lá e taca fogo na vegetação. Professor, por quê? Vou fazer um desenho para vocês, ó. Imagina que a gente tem aqui uma vegetaçãozinha, um arbustinho, tal, beleza. Quando você vai lá, arbustinho, você vai lá e taca fogo nessa vegetação, professor, o que é isso? É o fogo esquemático, tá? Essa árvore, ela queima. E essa árvore queimando, essa matéria orgânica se transforma em cinzas, e essas cinzas elas funcionam como se fosse uma espécie de adubo natural para esse solo. Então esse solo fica fértil, fica com matéria orgânica. Mas durante o quê? 1, 2 colheitas? No máximo. Depois, você tirou essa vegetação que tinha aqui, você consumiu essa matéria orgânica, você ressecou esse solo, você tirou a vegetação que aqui estava. E aí, os povos sertanejos vão lá e fazem a mesma coisa com uma outra vegetação. Aí vai lá, um outro arbustinho aqui, mesma coisa. Taca fogo na vegetação. O solo fica fértil. Durante 1 ou 2 colheitas, depois perde a matéria orgânica, perde a vegetação, reduz a evapotranspiração e você vai danificando esse solo, danificando esse clima. Esse processo dessa agricultura, que é chamado de agricultura migrante, agricultura itinerante, porque você taca fogo, queima, depois abandona, taca fogo em outra área, queima, abandona, esse tipo de agricultura itinerante vem causando um processo conhecido como a desertificação. Por quê? O semiárido nordestino hoje, que é um clima semiárido, não é árido, ele está ficando cada vez mais seco, porque está reduzindo a vegetação original, que é o que dá a evapotranspiração, é o que a vegetação libera um pouco de umidade para a atmosfera, e está tendo um ressecamento do solo. Ou seja, extremamente problemático. Muito cuidado, porque tem gente que pensa, fala assim, nossa, a Amazônia está desertificando. Imagina, galera, a Amazônia, ela não passa pelo processo de desertificação. Para você desertificar, não basta somente você prejudicar o solo, você tem que reduzir também o clima, né? Você tem que reduzir a precipitação daquele local. O único local do Brasil que passa pelo processo de desertificação é a região do semiárido, graças às queimadas, que é uma técnica rudimentar para você conseguir fazer uma plantação rapidinha ali, tá? Outras regiões do mundo também têm desertificação, né? O Sahel, por exemplo, no sul do deserto do Saara, na China também tem desertificação, mas no Brasil é típico da Caatinga. Beleza? Tira um print aí, ó. Outra vegetação complexa que existe no nosso país é a vegetação do Pantanal. Pantanal que eu até coloquei uma dúvida aqui para vocês. Varzal? Professor, como assim? O que seria? Pantanal, obviamente, remonta a gente a pântano, né? E o que é um pântano? É uma área que está constantemente alagada, que não é o caso do Pantanal. O Pantanal seria muito melhor se a gente chamasse ele de Varzal, que é uma área que fica periodicamente alagada, ou seja, no período de cheia fica alagado, e no período de seca tá na sua vazante, tá no seu período de seca, né? Beleza. Por quê, galera? Porque o Pantanal, por que ele é tão úmido assim? Por incrível que pareça, quando a gente vê a imagem do Pantanal, a gente pensa, né? Naquelas coisas inundadas, um monte de água e tal. Obviamente isso é verdade, mas isso é muito mais verdade no período de verão. A gente nunca pode esquecer que o Brasil, majoritariamente, inclusive o Pantanal, ele tem um clima tropical. E o clima tropical, ele vai apresentar as suas cheias no verão. Cheias no verão. E daí, professor? E daí que o Pantanal, ele não é tão úmido assim. Imagina eu pensar, ó, o Cerrado também é clima tropical. Por que no Cerrado você não imagina uma área tão alagada como no Pantanal? Porque no Pantanal existe uma outra questão ali envolvida. O Pantanal, ele é uma área de graben. Professor, o que é isso? Aconteceu um processo ali de placas tectônicas e uma parte da placa se afundou. Essa parte da placa se afundando chama de graben. Isso faz com que o Pantanal ele seja muito mais baixo do que os outros territórios da América do Sul. Então, pela própria ação da gravidade, todos os rios eles tendem a fluir em direção ao Pantanal. Por isso que eu coloquei para vocês, né? Não vai colocar isso na prova, hein? Pelo amor de Deus. Mas é como se o Pantanal ele fosse uma espécie de, entre aspas, o ralo da América do Sul. Todos os rios correm para o Pantanal. Por isso que ele é uma planície inundada. Não porque chove muito no Pantanal, mas sim porque chove no restante do território, né, da América do Sul, e todos os rios
fluem em direção ao Pantanal. É um verdadeiro ralo, tá? O Pantanal é o ralo da América do Sul. Imagina dessa maneira, beleza? É uma região que apresenta grande biodiversidade, com toda certeza, assim como praticamente todas as vegetações brasileiras, e que, no geral, apresenta até que uma grande preservação. Tá vendo, professor? Eu sabia. Eu confiava no povo brasileiro. Eu sabia que a gente ia ter um grande destaque na preservação. Então, mais ou menos, né? Como eu falo para vocês, se não está desmatado, é porque ainda não interessou desmatar do ponto de vista econômico. E é o caso do Pantanal. O Pantanal, de maneira geral, está lá no Mato Grosso do Sul, né? Então, ele vai ter, primeiro, uma grande distância dos principais mercados consumidores. Está no interior do território brasileiro. Ali existe, por exemplo, até uma exploração mineral bem interessante, na Maciço do Urucum, que também não é explorado pelo mesmo motivo. Por quê? Porque está distante, vai gastar muito dinheiro, etc. Então, as atividades econômicas que ali existem, elas têm um bom convívio com a própria vegetação natural. Por exemplo, nós temos o ecoturismo. Você pode ir para Bonito, que não é no Pantanal, é no Cerrado, mas muito próximo do Pantanal, fazer aqueles passeios noturnos, ver uns olhinhos de jacaré lá pela noite, uma coisa bem bonita, né? O Pantanal ganha bastante dinheiro. Aliás, o ecoturismo é o setor de turismo que mais cresce não só no Brasil, mas também no mundo, e o Pantanal é um grande destaque nesse setor, tá? E a transumância. O que seria essa transumância? A transumância é uma pecuária. Só, mas pecuária não desmata? Da maneira como eles fazem, não. O Pantanal, como eu falei para vocês, eles têm o período de cheia e o período de vazante, que é a seca. No período de cheia, obviamente, o boi não pode ficar nadando. Então, o que ele faz? O boi migra para as áreas mais altas, na região do Cerrado, por aí vai. No período de inverno, ele volta para a região do Pantanal, porque está no período de estiagem, no período de seca, e se alimenta daquele próprio pasto natural. Então, ele fica migrando sazonalmente. Essa migração sazonal, ela é conhecida como a transumância. Sazonal, só para quem não sabe, é de acordo com a estação do ano, tá? Então, é uma migração que depende se está no verão ou se está no inverno. Isso é típico da região do Pantanal, tá? E não precisa desmatar para isso. Claro, não estou falando que é perfeito. Existe, sim, um avanço de uma pecuária mais intensiva, um avanço da soja, do milho, do algodão, etc., que vem aumentando os índices de desmatamento no Pantanal. Mas, ainda assim, é uma das vegetações mais preservadas do Brasil. Ainda bem, né? Muito belo o Pantanal. Espero que um dia vocês vão, para vocês perceberem, tá bom? Tira um print aqui, galera. Nós temos no Brasil também uma vegetação herbácea. O que é a vegetação herbácea? Que predomina o extrato herbáceo, né? Ou seja, o extrato ali, gramíneas, tudo tal. São os campos sulinos. A vegetação dos pampas, nos pampas gaúchos localizados ali no sul do nosso país, tá? Aquela região é uma região de clima subtropical, ou seja, um clima relativamente frio para as concepções brasileiras, né? Que apresenta o verão quente e o inverno frio e chuvas bem distribuídas o ano inteiro, ou seja, uma região que está constantemente chovendo. Nunca chove muito assim, mas sempre está chovendo um pouquinho, tá? Clima subtropical, que apresenta um relevo plano. O relevo dessa região do sul do país é um relevo de coxilhas, leves colinas, colinas sedimentares. Eu fiz para vocês aqui um desenho esquemático de como é essa vegetação. São assim, colinas levinhas, bem bonitinhas e tal. O que acontece? Olha que interessante. Não, já falo sobre isso. Aqui a gente tem uma pecuária extensiva. O que seria uma pecuária extensiva? Uma pecuária extensiva é aquele tipo de pecuária que não utiliza grande tecnologia na produção. Ah, entendi. Ricardo falou que é uma pecuária ruim. Não falei isso. Aliás, a pecuária extensiva do sul do país é o gado de melhor qualidade do Brasil. E isso se estende não só aos pampas gaúchos, mas a toda aquela região dos pampas da América do Sul, Uruguai, Argentina, que tem as carnes de melhor qualidade do Brasil. É toda uma pecuária extensiva. Por que usa pouca tecnologia? Não é porque é ruim, porque é pobre. É porque não precisa. O relevo, ele é plano, então o gado não vai fazer grande esforço, que se o gado faz muito esforço, a carne dele fica dura, fica imprópria para o consumo, tá? E existe uma grama, que é um pasto natural. Então não precisa o gado ficar confinado, comendo ração, etc. Ele se alimenta ali da própria vegetação natural, tá bom? Só que a gente tem um uso intensivo cada vez maior desse solo. E quando eu falo intensivo no sentido assim, que cada vez mais está sendo utilizado, tanto para soja, trigo, pecuária, etc. Então assim, imagina o seguinte, se não tivesse nenhum tipo de atividade humana, o que ia acontecer? Cara, vocês concordam que essa vegetação não protege muito bem o solo, né? Então quando vai lá, chuvinha aqui, zéu. Cara, concorda que essa vegetação ela vai favorecer demais o processo de erosão. As gramíneas não conseguem proteger muito bem o solo.
Ou seja, naturalmente, nos pampas gaúchos, já tem um processo de erosão que vai deixando as camadas mais embaixo ali do solo expostas. Camadas, em geral, mais arenosas. Tanto que é muito comum a gente ver o processo de formação, por exemplo, aqui, de vossorocas. Aqueles grandes buracões no solo. Aqueles buracões gigantescos causados pela chuva, tá? As vossorocas. Então é um processo natural, essa arenização. A vegetação não consegue proteger esse solo. Para piorar, a gente ainda tem a ação eutrópica que intensifica esse processo de erosão, desmata ainda mais, protege cada vez menos o solo. A arenização ela vai ficando num ritmo cada vez mais intenso. Então, muito cuidado para você não confundir arenização com desertificação. Professor, pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei que é nenhum dos dois, né? Então, olha lá, hein? Desertificação, aqui no Brasil, lá no sertão nordestino, causado pelas queimadas, mau uso do solo. Além de danificar o solo, você também reduz a evapotranspiração. É um processo completamente antrópico, a desertificação. A arenização não. A arenização, ela já aconteceria, porque a vegetação não consegue proteger esse solo. Só que as ações humanas potencializam o processo de arenização, ou seja, intensifica esse processo de erosão, deixando exposto uma camada mais arenosa, tá bom? Então, o sul do país, os pampas gaúchos, essa vegetação de campos, vegetação herbácea, tem muito do processo de arenização, certo? Tira um print aqui, ó. E temos, por fim, as vegetações litorâneas, que são três, vou colocar uma ali, né, o mangue e tal, mas também tem as restingas e as dunas, que eu vou falar rapidinho para vocês. O manguezal, ele se forma no litoral, mas não no litoral como um todo, porque para se formar um mangue é uma condição muito específica, você tem que ter uma água salobra ali, ou seja, geralmente ele se forma na confluência da água do mar com a água do rio, porque a água do mar, tanto quanto ela quer entrar no oceano, a água do oceano também quer entrar no rio, então você tem uma água salobra, uma mistura ali, que é propícia à formação desse manguezal. O manguezal, em geral, ele apresenta um solo bastante lodoso, é um lamaçal, de maneira geral, tá bom? E, por ser essa lama muito grande, as espécies têm muita dificuldade para ter raízes subterrâneas. Então, em geral, são espécies pneumatóforas. Ah, professor, é verdade. Nossa, pneumatófora, né? O que é isso? São espécies que possuem raízes aéreas, ou seja, raízes que ficam em cima da superfície. Claro, galera, isso facilita para eles, tá bom? Por ter essa grande quantidade de matéria orgânica típica do mangue, essa água salobra, esse solo lodoso favorece isso, a gente considera que o mangue é uma espécie de berçário marinho. Como assim? Espécies animais que desejam fazer sua desova, criar um filhotinho, tal, essas coisas, geralmente vão para o mangue, depositam seus ovos, o filhotinho cresce, se alimenta ali da matéria orgânica para depois ir para alto mar, enfim, para outros locais onde ele queira. Portanto, se a gente traz impactos ambientais para o mangue, isso é extremamente preocupante, tá? Por quê? Porque você pode acabar danificando toda uma biodiversidade fluvial dos rios e oceânica também, tá? E é isso que a gente está fazendo. Para piorar, né? É isso que a gente está fazendo. Esse altíssimo impacto ambiental. Esse altíssimo impacto ambiental, ele está sendo causado por alguns fatores. Primeiro, a caça e pesca. Caça e pesca de caranguejo, por exemplo, é muito típico, né? Você vai lá, taca a mãozona ali na lama e pesca um caranguejo, pega um caranguejo. Ou fazer a pesca também ali, bastante comum. A gente tem, por exemplo, o aterramento dessas regiões. A gente nunca pode esquecer que o mangue, ele está justamente numa área litorânea, que é a área mais favorável à especulação imobiliária. Convenhamos, galera, quem não quer se aproveitar de uma área próxima do litoral, onde existe turismo, existe um porto, existe uma cidade, uma indústria, etc., e o mangue está justamente ali. Então você aterra o mangue, você coloca um monte de solo, deixa aquele solo mais favorável, uma casinha e tal, e começa a ocupar aquelas regiões. Isso acontece muito no Brasil, infelizmente, tá? E, além do mais, depósito de lixo e esgoto. O senhor jura vai jogar no mangue? Claro, claro sim, entre aspas, né? O mangue, para quem já visitou o mangue sabe o que eu tô falando. O mangue não tem um cheiro muito agradável. É um cheiro meio de ovo podre. Senhor, por quê? Porque ali não tem muita matéria orgânica? Tem. E a matéria orgânica em decomposição também. Então aquilo vai liberando um cheiro não muito agradável, tá? Esse cheiro não muito agradável, ele fica recendindo e tal. É um solo lodoso. Opa, o que a prefeitura faz? Várias prefeituras. Não tem muito onde jogar o esgoto. Não quer tratar o esgoto. É caro, né, tratar o esgoto. Então joga no mangue. Pessoal, mas vai ficar... Não vai, afunda. É um solo lodoso. Pessoal, mas vai ficar fedendo. Vai. Você fala que é um mangue. O mangue já é fedido,
Percebe? Então existe muitos mangues no Brasil onde a fiscalização não é eficiente, que as prefeituras fazem como depósito de lixo e esgoto, porque como ele afunda e já tem um cheiro ruim, beleza, vai de qualquer jeito. Então, ó, dica aqui do professor Ricardo, não entre em qualquer mangue que você conhecer por aí, vai com guia turístico e tal, porque geralmente, também não é certeza, tá? Mas geralmente esses mangues onde você visita, faz um mergulho, eles já são fiscalizados para não dar nenhum tipo de problema, né, para você, não vai ficar mergulhando no esgoto, não é muito interessante, tá bom? Então esse aqui é o mangue. E a gente tem também, galera, outras duas vegetações, mas bem menorzinhas e muito mais localizadas, que são as vegetações de dunas e restingas. São aquelas vegetações de gramíneas, geralmente próximas do litoral, que ficam nas dunas ou nas restingas do nosso país, que vai ter uma importância significativa para as populações locais, mas pegando no contexto de Brasil, pouca significância, tá bom? Então, ó, tira um print aqui do mangue, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.